Fala, meus queridos, tudo bem aí? Tudo certinho? Vamos para mais uma aulinha de Física C? Então pega lá, Física C, aula 14, e eu vou trabalhar com vocês os processos de eletrização. Na verdade, galera, a gente está entrando então numa parte chamada eletrostática. Nessa parte a gente vai estudar hoje dois processos de eletrização, que é atrito e contato, e na próxima aula a gente vai estudar eletrização por indução. Então, é uma aula que, de uma maneira geral, eu acho que muitas coisas dessa aula vocês já acabam sabendo, porque a gente viu lá na aula 1. Então, vai ser um pouquinho de matéria nova e um pouquinho de revisão para vocês nessa aula, beleza? Vamos falar um pouquinho, então, primeiro, o que significa eletrizar um corpo. Então, se a gente pegar um corpo, de uma maneira geral, e perceber que esse corpo tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, a gente fala o que desse corpo? Que ele é um corpo que está neutro. Então, tem que ficar muito claro, né? Ou isso tem que estar claro para vocês, porque vocês já viram, que um corpo neutro é um corpo que tem o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. Então, há um equilíbrio entre prótons e elétrons desse corpo, e aí a gente diz que esse corpo está neutro. Então, esse corpo aqui, ele não está eletrizado. Agora, caso você pegue um corpo e de repente você arranque elétrons desse corpo por algum processo, esse corpo vai ficar com falta de elétrons. Um corpo com falta de elétrons é um corpo que vai ter excesso de prótons. Então, se esse corpo tiver excesso de prótons, ele vai ser um corpo positivo. Tá bom? Então você mexeu nesse equilíbrio, você deixou um maior número de cargas positivas, então, portanto, o corpo é positivo. Agora, se por algum processo eu receber elétrons, esse corpo recebe algumas cargas negativas, ele vai ficar com excesso dessas cargas negativas. Então, ele vai ser um corpo negativo. Então é importante, galera, que vocês não esqueçam que um corpo eletrizado é um corpo que tem um desequilíbrio entre as cargas positivas e as cargas negativas. E também, vocês não podem esquecer que eu não mexo com os prótons, eu não mexo com as cargas positivas. A gente sempre vai tirar ou colocar elétrons. Isso tem que ficar muito claro para vocês nos exercícios que vocês vão fazer em casa. Então é importante que a gente só mexa com os elétrons, beleza? Nos processos de eletrização. Bom, a própria Federal sempre diz que a carga de um corpo é dada pela carga que ele tem em excesso. Então lá na aula 1 da primeira apostila, a gente viu uma coisa chamada de quantidade de carga. Então, a quantidade de carga é dada por essa expressão aqui, ó, Q igual a N vezes Z. Então eu espero que vocês não tenham esquecido dessa expressãozinha aqui, ó. Galera, nessa expressão, Q igual a N vezes Z, esse Q aqui é a quantidade de carga. Esse N aqui, ó, é o número de partículas que tem em excesso. Então você precisa olhar para o corpo e fazer a seguinte pergunta: o que está sobrando nesse corpo? Né? Ah, está sobrando 1 milhão de elétrons. Então esse N aqui, ó, é a carga que está em excesso. Então você vê qual é o tipo de partícula que está sobrando lá e coloca no lugar desse N. E esse E aqui, ó, é a carga elementar, ou seja, é a carga de um único elétron ou a carga de um único próton. Então isso aqui vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá bom? Mais se for próton, menos se for elétron. Então, mais 1,6 para próton, menos 1,6 para elétron. Então isso aqui é a carga elementar. Então veja, eu sempre digo para vocês que isso aqui não chega a ser uma fórmula, né? Porque é uma coisa que você tem que entender da teoria. Então você olha lá, tá sobrando lá 2 elétrons. Você pega esses 2 e multiplica pela carga de cada elétron. Ah, tá sobrando 300 prótons naquele corpo. Você pega os 300 prótons e multiplica pela carga elementar. Então não chega a ser, quantidade de carga não chega a ser uma fórmula. É uma definição que vocês têm que entender. Então você vai ter múltiplos sempre desse valor aqui para determinar a quantidade de carga de um corpo. Beleza? Então tudo isso aqui vocês já viram, para vocês é uma revisão. Agora, entrando basicamente na matéria nova. Veja, o primeiro processo que a gente tem de eletrização chama eletrização por atrito. Galera, atrito é realmente como o nome diz, é você pegar um corpo, ó, e você atritar com outro. Então você pode atritar, sei lá, borracha com couro, você pode atritar vidro com seda, você pode atritar roupa de algodão lá no sofá com veludo. Eu não sei, você pode pegar 2 objetos quaisquer aí e atritar.
Então, sempre vai existir um objeto que gosta de perder elétron e um objeto que vai gostar de ganhar elétron. Então, na eletrização por atrito, um corpo perde e outro corpo ganha elétrons. Então, é sempre elétrons. Quem vai dizer pra gente, galera, quem vai ficar menos e quem vai ficar mais, quer dizer, quem vai ficar negativo e quem vai ficar positivo, e é uma série dentro da física chamada série triboelétrica. Então, nessa série, você tem vários materiais lá, e aí, quando você compara esses materiais dentro da série, você atrita, por exemplo, lá, vidro com seda. Você sabe quem fica menos, você sabe quem fica mais. Então, antigamente, para algumas questões de vestibular, a gente tinha até que decorar um pedacinho dessa série aqui. Então, os vestibulares exigiam que os alunos soubessem alguns exemplos de corpos que ficavam menos e que ficavam mais na eletrização por atrito. Ainda bem que isso desapareceu, né? Então, eu vou colocar um caso aqui para vocês que é bem comum, né? Se cair, talvez até caia alguma coisa parecida com isso, mas não que vocês tenham que decorar que um fica menos, você tem que entender o processo, o mecanismo. Então, primeira coisa, atrita um corpo no outro. Quando a gente atrita vidro com a seda, o vidro ele fica positivo e a seda fica negativa. Então, a gente já sabe que o vidro perde elétrons para a seda. Tá bom? Então, a eletrização por atrito sempre vai acontecer isso, galera. Um vai ficar menos e o outro vai ficar mais. Então, quem perde elétrons fica mais, quem ganha esses elétrons fica menos. Outra coisa importante, né? Outra coisa importante é você perceber a seguinte coisa. Você não precisava ter esses dois corpos eletrizados antes do atrito. Então você podia ter o vidro neutro, a lã neutra, e aí você eletrizar esses dois corpos depois que você atritou um contra o outro. O mais importante aqui é o seguinte, se a gente chamar essa carga do vidro aqui de QV e chamar a carga da seda de QS, sempre que a gente pegar, galera, a carga de um corpo e somar com a carga do outro, isso aqui tem que ser igual a zero. Por que acontece isso? Isso aqui é conservação de energia, na verdade, ou conservação da quantidade de carga. Então, todos os elétrons que o vidro perdeu foram para quem? Para a seda. Não pode desaparecer carga ou aparecer do nada. Então, quando a gente diz que a soma dessas cargas aqui tem que ser igual a zero, é porque o módulo da carga do vidro é exatamente igual ao módulo da carga da seda. Então, se o vidro, né, por exemplo, ficasse mais 5, a seda ficaria menos 5. Se esse vidro aqui ficasse mais 10, a seda ficaria menos 10. Aí quando você soma mais 5 menos 5, isso aqui tem que dar zero, né? Mais 10 menos 10, isso aqui tem que dar zero. Beleza? Então isso aqui nada mais é do que conservação da quantidade de carga. Então, repetindo o processo aqui, na eletrização por atrito, os corpos vão ficar com cargas de mesmo módulo e sinais opostos. Tudo bem? Tranquilo? Então, um processo bem simples, bem tranquilo, que acontece muito no teu dia a dia, né? Acho que no começo do ano eu mostrei um vídeo para vocês da minha filha pequenininha, que ela vai lá, se esfrega no sofá, sai com o cabelo todo arrepiado e sai dando choque em todo mundo na casa, né? Então eu mostrei esse vídeo para vocês devem lembrar mais ou menos, que eu até já comentei. Então eletrizar por atrito é uma coisa bem do seu cotidiano, bem comum aí. Ainda mais nesses dias que está um pouquinho mais gelado assim, tá bem fácil e seco, né? Principalmente tem que estar seco. Quando está muito úmido não dá para ver tanto, mas quando está bem seco, é bem fácil de você ver esse processo acontecendo. Feito, galera? Vamos para o próximo? Bom, segundo processo aqui, chama eletrização por contato, tá bom? Então, aqui já tem uma coisa bem importante, é que na eletrização por contato, você não pode ter dois corpos neutros no início. Então, não adianta você pegar um corpo neutro e encostar num outro corpo neutro, não vai acontecer absolutamente nada. Para que você tenha eletrização por contato, pelo menos um dos corpos, tem que estar carregado no início. É diferente do atrito, né? O atrito eu falei para vocês, ó, se os dois estiverem neutro, não tem problema. Agora, contato não. Não adianta encostar um corpo neutro com um corpo neutro que não vai acontecer nada. Então, um dos corpos tem que ter um desequilíbrio de cargas, tem que estar carregado. Então, vamos fazer o esquema aqui um pouquinho bem simples para a gente poder entender. Então, imagine que eu tenho uma esferinha A aqui, que tem uma carga que eu vou chamar de QA. Uma outra esferinha B, que tem uma carga aqui de QB. E importante, galera, que por enquanto, né, mais tarde eu vou explicar isso para vocês o porquê,
Por enquanto, esses corpos aqui, eles têm que ter, ou eles devem ser iguais. Tá bom? Então, esses corpos aqui têm que ter o mesmo tamanho e o mesmo volume. Então, vamos considerar primeiro para corpos iguais. Tá bom? Ah, professor, mas e se os corpos forem diferentes? Quando a gente aprender, galera, uma coisa chamada capacidade lá na frente, eu vou explicar tudo isso aqui para vocês de um jeito bem diferente. Tá bom? Então, por enquanto, nos exercícios que vocês têm que fazer em casa, nos exercícios que vocês vão receber, por enquanto, para corpos iguais, tá bom? Então, aguenta firme aí para corpos diferentes. Então, considerando corpos iguais, o que acontece se eu pegar esses dois corpos aqui e encostar eles? Galera, quando a gente encosta esses corpos, deixa um tempo e depois separa, esses corpos aqui, eles vão ter novas cargas. Eu vou chamar essa carga de A, que é a linha, e vou chamar essa carga aqui de B, que é B'. Então eles vão ter novas cargas, só que essas cargas aqui vão ser iguais. Então não precisa colocar que é a linha e que é B' aqui, eu podia colocar simplesmente assim, ó. Podia colocar para vocês que a carga do A, ó, e a carga do B simplesmente vão ser, ó, assim, ó, Q' e Q'. E como é que eu faço para encontrar essa carga final desses dois corpos? Muito simples, ó. Para encontrar essa carga final, basta você somar as cargas iniciais e dividir por 2. Isso aqui, ó, galera, é uma média aritmética simples das cargas. Então, considerando corpos iguais, quando a gente encosta eles e separa, beleza? Ó, então, no início isso aqui tinha QA e isso aqui tinha QB. Eu encostei, separei os corpos. Eles vão ter uma nova carga, ó, que eu chamei de Q'. Beleza? Chamei de Q'. Para calcular esse Q', basta você fazer uma média aritmética das cargas. Então você vai somar a carga de A mais a carga de B e vai dividir por 2. Tá bom? Ah, professor, mas mesmo que seja negativa? Mesmo que seja negativa. Então se isso aqui fosse, por exemplo, menos 4, isso aqui fosse mais 6, você pegaria menos 4 mais 6, dividiria por 2. Galera, simples assim. Se fosse aqui 0 e fosse aqui 8, não tem problema. Você soma lá, 0 mais 8, divide por 2, tá bom? Mas isso só dá, repito, se os corpos forem absolutamente iguais. Não vai me fazer média aritmética aqui se você tiver corpos diferentes, né? Corpos de tamanhos diferentes, beleza? Então, para corpos iguais, você pode fazer isso aqui numa boa. Então, galera, mais importante aqui, ó, que na eletrização por contato, os corpos ficam com cargas de mesmo módulo e sinal. Então, mesmo módulo e sinal, quer dizer, os dois vão ficar positivos ou os dois vão ficar negativos, né? Não tem como você ter um mais, outro menos, que nem na eletrização por atrito. Então, quando a gente soma e divide por 2, no caso aqui, mesmo módulo e mesmo sinal. Imagine que você tivesse 3 corpos, ó, QA, QB e QC. Como é que você faria se você encostasse os 3? Galera, a mesma coisa. Soma QA com QB com QC e divide por 3. Se fosse 4 esferinhas, QA mais QB mais QC mais QD, divide por 4 e assim por diante. Só tome cuidado que em casa, quando vocês forem resolver isso, vão ter exercícios que vai ter contato ao mesmo tempo de todo mundo e contatos sucessivos. Então, se você tiver 3 corpos, o cara pode encostar primeiro A com B, depois A com C. É diferente. É diferente de você pegar e colocar os 3 em contato ao mesmo tempo, somar e dividir por 3. É diferente. Então fiquem atentos se você tem contato simultâneo ou contatos sucessivos, quer dizer, um de cada vez. Beleza? Mas é bem tranquilinho, né? Somar e fazer uma média aí aritmética das cargas. Galera, então, guardem bem essa diferença, né? Eletrização por atrito, mesmo módulo, sinais opostos. Mesmo módulo, sinais opostos. Eletrização por contato, mesmo módulo e mesmo sinal. Tá bom? Aqui, na eletrização por atrito, você não precisa ter corpos carregados no início, eletrizados no início. Aqui, na eletrização por contato, pelo menos um dos corpos tem que estar carregado no início do processo. Beleza? Então, o básico da aula, galera, é isso. O que a gente precisa fazer agora é alguns exercícios para a gente poder discutir um pouquinho mais aprofundado isso daqui. Tá bom? Vamos lá, então, para as questões? Para começar, pega lá o 1406, bem fácil. Bom, então, nesse exercício 1406, ele diz o seguinte:
Se dois corpos inicialmente neutros são atritados, qual das alternativas a seguir indica a carga final desses objetos após o atrito? Galera, comigo aqui, ó. Eletrização por atrito. Um corpo perde elétrons, o outro corpo ganha esses elétrons. Então, um fica mais, outro fica menos. Tem que ter conservação da quantidade de carga. Então, eu expliquei para vocês que quando a gente soma a carga de um mais a carga do outro, isso aqui tem que dar quanto? 0. Né? Porque a quantidade de elétrons que um corpo perdeu, o outro tem que receber. Não pode aparecer e nem desaparecer carga do nada. Portanto, você tem que procurar alguma alternativa que mostre isso daqui, ó. Qual é a alternativa? Vamos lá. Letra A, mais 5 millicoulomb e menos 5 millicoulomb? Já? Quanto que dá mais 5 menos 5? 0. Então isso aqui já deu a letra A. Cara, olha que fácil isso, né? Vamos dizer que vocês vão errar um negócio desse, né? Não vão, porque vocês estudaram aqui no Senhora, então vocês não vão errar. Beleza? Então, cuidado, né? Cuidado, é simples, galera, tá bom? É simples. Bom, Sussa, vamos pro próximo. 14 e 13. Duas esferas condutoras de iguais dimensões, olha que legal, olha aqui, ó, olha aqui. Vem aqui um pouquinho comigo, ó. Ó, o que eu disse para vocês? Me perceberam? Então, isso é comum nos exercícios. Vocês não vão encontrar nessa aula exercícios que os corpos têm dimensões diferentes. Vai aparecer, mas lá na frente, tá bom? Então, que fique bem claro isso aqui. Voltamos para o exercício 14 e 13. Então, duas esferas condutoras de iguais dimensões, A e B, estão eletricamente carregadas, como indica na figura, sendo unidas por um condutor, no qual há uma chave C inicialmente aberta. Então, tá aqui minha chavinha, ó. E está ligando um condutor de mais 6 coulombs com um condutor de menos 4 coulombs. Quando a chave é fechada, passam elétrons. Então vamos lá. Veja, antes da gente ler as alternativas, eu quero que vocês olhem aqui para mim, tá bom? Estão olhando? Fechamos a chave, certo? Quando você fecha essa chave, é como se você colocasse os dois condutores em contato, tá bom? Na eletrização por contato, eles vão ter uma nova carga. E como é que eu calculo essa nova carga? Eu somo a carga de um com a carga do outro e divido por 2, porque são duas esferas. Então, mais 6 mais menos 4 dividido por 2. Galera, mais 6 menos 4 dá mais 2. Dividido por 2 dá quanto? 1. Então, no final, depois do contato, tanto o corpo A quanto o corpo B vão ficar com um coulomb positivo de carga. Então, os dois corpos vão ter cargas de 1 e positivas, beleza? Outra coisa importante é que não é próton que se movimenta, são elétrons. Então, de que forma ocorreu o deslocamento de cargas? Galera, daqui para lá. Então, os elétrons fizeram esse caminho aqui, ó, de B para A. Então você tem que procurar uma alternativa que fale que foi de B para A e que no final as cargas sejam de um coulomb. Tá bom? O que é aí? Vamos ver? Letra A de A para B não, letra B de A para B não, letra C de B para A. Opa! Letra C de B para A, correto. E a nova carga de A é mais um coulomb, também perfeito. A resposta dessa questão aqui, letra C. Viu que bonitinho? Show, né? Tranquilo? Essa aula é bem fácil, galera. Bem fácil. Bom, vamos pro próximo e último e o mais difícil da aula. Tá bom? E o mais difícil da aula. Então pega lá a questão 14 e 18. Questão 14 e 18. Duas pequenas esferas idênticas estão eletrizadas. Ó, vamos colocar aqui então. Duas pequenas esferas idênticas. Está aqui, desenhei. Estão eletrizadas com cargas de 6 microcoulomb, essa daqui, e de menos 10 microcoulomb, essa daqui. Então veja, essa esfera aqui, ela tem excesso de prótons, portanto ela é positiva. Essa aqui tem excesso de elétrons, portanto ela é negativa. Tá bom? Colocando-se as esferas em contato, o número de elétrons que passam de uma esfera para outra vale. E aí o que eu ganhei na questão? Carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá bom?
Então, vejam só. Galera, essa questão ela vai um pouquinho mais longe. Por quê? Porque eu vou pegar primeiro essas duas esferinhas e vou colocar essas duas esferinhas aqui em contato. Tá bom? Então vamos colocar essas duas esferinhas aqui em contato. Quando a gente colocar essas duas esferinhas em contato, essa aqui que está positiva e essa aqui que está negativa, elas vão adquirir uma nova carga que eu vou chamar Q'. Então basta a gente fazer o seguinte, basta a gente somar e dividir por 2, tá bom? Eu não vou abrir isso aqui ainda para deixar mais fácil. Então, vocês sabem quanto que é esse micro aqui, né? Vamos escrever aqui do ladinho. Esse micro aqui é 10 a menos 6. Eu vou colocar só na resposta final aqui, depois eu abro ele. Tá bom? Então, soma mais 6 menos 10, mais 6 menos 10, que dá menos 4, divide por 2, que dá quanto? Menos 2. E aqui eu coloco, microcoulomb. Então, isso daqui, é a carga de cada esfera, após o contato. Tudo bem? É a carga de cada esfera após o contato. Mas o que o exercício está me pedindo? Ele não quer saber a carga final de cada esfera. Ele quer saber o número de elétrons que passou de uma esfera para outra. Entenderam a diferença? O número de elétrons que passou de uma esfera para outra. Galera, primeiro eu preciso saber qual é a carga que passou de uma esfera para outra, tá bom? Então é fácil de você ver, dá pra gente ver olhando aqui. Veja, pega essa aqui também que é mais fácil, Essa aqui tinha quanto, Menos 10, certo? Essa aqui tinha menos 10. Agora, quanto que essa aqui ficou agora, De menos 10 ela ficou com quanto? Com menos 8. Então, quanto ela perdeu de... Menos 2, né? Tô falando da resposta já. Repetindo, então, ela tinha menos 10, certo? E agora ela ficou com menos 2 após o contato. Então, quanto de carga ela perdeu? Galera, de menos 10 para menos 2, ela perdeu menos 8. Então, o que transferiu de uma esfera para outra foi menos 8. Quer ver outra coisa aqui? Se você pegasse, por exemplo, essa aqui tinha 6. Essa aqui tinha 6, positivo. E essa aqui, ficou com menos 2 agora. De 6 positivo para menos 2, também não é menos 8, é só você somar, Menos 8 mais 6, não vai dar os menos 2 aqui? Então, qual foi a carga transferida? Qual foi a carga transferida de uma esfera para outra? Vamos escrever isso aqui, Então, qual foi a carga transferida de uma esfera para outra? Foi menos 8 microcoulomb. Tudo bem? Isso aqui perdeu, galera, menos 8. E isso aqui ganhou menos 8. Beleza? Vou repetir, Isso aqui perdeu menos 8, por isso que ele ficou com menos 2. E esse aqui, ganhou menos 8. Por isso que ele ficou com mais 2, menos 2. Entenderam a ideia? Então a carga transferida foi menos 8. Agora, para saber o número de elétrons que passou, basta você aplicar essa equação aqui, Q igual a N vezes E. Então, o que eu vou colocar no lugar do Q? Vou colocar, galera, em módulo, tá bom? Então, me permitam fazer isso aqui em módulo. Então, eu vou colocar aqui, 8 vezes 10 a menos 6. Esse N aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Desculpe, o Q, 8 vezes 10 a menos 6. Esse N eu quero saber, e esse E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o N eu coloco aqui, É o que eu quero saber. Isso aqui passa dividindo, então você vai ter essa continha aqui para fazer, 8 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Pessoal, tudo isso aqui vai ser N. Então, vocês me perdoem. Como a gente sabe que o que passa é elétron, eu estou fazendo a continha em módulo. Então, aguenta firme aí. Bom, para achar esse N, fácil. 8 dividido por 1,6 dá quanto? 5. Aqui repete a base e subtrai os expoentes. Menos 6 menos 19, 13. Beleza? Elétrons. Aê! Tem esse gabarito? Resposta letra A. Bom, então veja, essa aqui é uma questão um pouquinho mais elaborada. Então você tem que entender, galera, que para fazer uma questão que nem essa, você tem que saber que o que passa são elétrons.
Então isso aqui perdeu menos 8, isso aqui ganhou menos 8. Quando isso aqui perde menos 8, fica com menos 2. Quando isso aqui ganha menos 8, fica com menos 2, ó. Beleza? Aí, usando a expressão para a quantidade de carga, você acha o número de partículas que passou de uma esfera para outra. Tudo bem? Esse aqui é o mais difícil da aula. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido. Tendo dúvida, só me procurar e perguntar, tá bom? Força aí, um abraço, até mais.